No princípio de tudo, haviam 6 raças. 6 raças que representavam cada um dos deuses existentes. Só que ocorreram guerras, desentendimentos, batalhas, em que essas 6 raças foram obrigadas a ficar presas em uma cidade, chamada de Unterak. Mas será que essa é toda a história que tem para ser contada? Será que essas 6 raças são as únicas que existem? É sobre esse assunto que iremos discutir neste vídeo, analisando todo o contexto das raças presentes no universo de Ordem Vermelha de Felipe Castilho. Para entender melhor isso, vamos começar falando sobre a história das 6 raças. As 6 raças eram Caortes, responsáveis por dar cor ao mundo; Sinfos, responsáveis pela música; Gigantes, por sua grande estatura, os últimos gigantes que sobraram eram responsáveis por guardar os portões da cidade; Anões, responsáveis por criar construções muito práticas que funcionam de uma forma inteligentíssima; Gnolls, mais conhecidos como aqueles do canil de Unterak, pareciam hienas selvagens. Também temos os humanos, aqueles que não conseguem ser tão habilidosos quanto as outras raças, nem em construção, nem em música, nem em arte das cores, nem em construções, e nem têm a resistência dos gigantes. Nem servem como os Gnolls, pois os Gnolls, por serem tipo hienas, eles acabam sendo levados junto com guardas de Unterak para fazer vigia, para coisas assim. Então, para que serviriam os humanos? Qual a habilidade específica dos humanos? No livro passado, Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, e no começo desse também, no finalzinho do passado para o começo desse, dá-se a entender que os humanos são os responsáveis por trazer de volta toda a memória, toda a história de Unterak. Mas como representar, como fazer sua própria tarefa de trazer todas as memórias da história, se Unterak já tem uma história toda montadinha nos livros, ou melhor dizendo, no que dizem para a população? Porque, como eu falei em vídeos passados, a população não lê, não sabe ler. Então, toda a história que eles conhecem é a história que são contadas para eles, seja pelos guardas, seja pelas escrituras de Una, que apenas a população de maior castas, digamos assim, as populações das autoridades e dos únicos sabem ler. Como trazer a história e memórias se não tem história e memória escrita, se não tem história e memória guardada? Como os humanos vão fazer o que eles nasceram para fazer se eles não têm recursos para isso? Se todo o histórico de Unterak, se todo o histórico do mundo está perdido e apenas guardado para poucos da cidade, ou nem mais da cidade, pois nesse livro agora ninguém mais está na cidade. Vários seres de diferentes raças estão peregrinando pela degradação. E além do mais, será que tem algo além dessas 6 raças para ser explorado? Será que não existe raças esquecidas pelos deuses, ou então raças que não são representadas por um dos deuses? Será que 6 deuses era realmente tudo que existia antes de Una? Será que não tiveram de fato raças esquecidas? Raças esquecidas não diria por não lembro mais delas, mas será que não existem raças propositalmente esquecidas? Passando aqui na metade do vídeo para dizer que se você estiver curtindo esse conteúdo, por favor, deixe um like, se inscreva aqui no canal. E se você quiser adquirir os livros A Duologia, tem o link tanto para o Filhos da Degradação quanto para Crianças do Silêncio. Voltando pro vídeo. Quando a gente vem pro segundo livro, a gente é apresentado uma nova raça. Ou melhor dizendo, temos o conhecimento de 2 novas raças. A primeira que a gente é apresentada são os elfos. Seres que a presença é muito marcante. A presença traz o silêncio, traz uma sensação diferente. Você sabe quando um elfo está perto. Você sempre sabe quando um elfo está perto.
sempre que eles chegam perto, relatos são que o ambiente fica mais silencioso. O ambiente tem uma pressão diferente. Mas o que causa essa diferença no ambiente? O que os elfos têm de diferente que causam essa mudança no ambiente? Por que uma raça nova traria isso? E por que a gente está conhecendo essa nova raça só agora? Onde eles estavam esse tempo todo? Porque no livro passado, eles são apresentados como a nova guarda de Progerhon, já que Progerhon é o novo governo existente em Unterak. E da onde surgiram os elfos? Da onde eles surgiram para virar essa nova guarda de Progerhon? Onde eles estavam esse tempo todo? Porque se eles apareceram em Unterak, é porque eles estavam em Unterak esse tempo todo. E porque ninguém nunca tinha ouvido falar neles antes? Onde eles viviam? O que eles faziam antes de tudo, antes de Progerhon convocá-los? E por ser um exército de Progerhon, eles sangram mácula, assim como Progerhon tem mácula por todo o seu corpo. Mas aí, a partir disso, a partir desses descobrimentos sobre os elfos e sobre a mácula, sobre tudo, será que os elfos sempre foram maculados? Ou será que os elfos sempre foram feitos de mácula? Será que os elfos surgiram a partir da mácula? Ou será os elfos uma raça antiga, uma raça que convivia com as outras 6 raças no passado, mas que agora está sofrendo pela mácula? Porque até onde se sabe, a mácula é algo novo. Como eu falei num dos vídeos anteriores que eu vou deixar aqui no card, a mácula é algo novo. A mácula não tinha antes de Una, não existia antes de Una. Será que os elfos surgiram depois de Una? Que não faz muito sentido, porque se surgisse depois de Una, seria provável, seria até esperado ter informações sobre os elfos, mas não tem. Será que essas informações foram apagadas de propósito? Ou será que os elfos são uma raça antiga que sofreu muito nas mãos da mácula? Sofreu muito por conta dessa nova criação? E se ela for uma raça antiga, por que não estava vivendo com as outras? Em Unterak, que são esses elfos? O que eles estão fazendo como guarda de Progerhon? O que está acontecendo com os elfos? E como se não fosse suficiente, os elfos não é a única raça esquecida, não é a única raça não citada em toda a história de Una e Unterak. Tem outra que a gente é apresentada agora no Crianças do Silêncio. Essa nova raça é conhecida como Salobros. Como eu falei no vídeo da degradação, os Salobros são responsáveis pelo sal. E por ser responsáveis pelo sal, eles acabaram salgando a terra e acontecendo tudo o que eu falei no vídeo anterior. Só que o sal é muito útil para diversas coisas, tanto como tempero, tanto quanto para conservar alimentos. O sal é muito, muito útil. Só que os salobros também foram deixados de lado. Os salobros nem em Unterak estão. Então, o que tem qual o segredo por trás dos salobros? Porque a história que a gente sabe, que foi a que eu contei no vídeo anterior também, é que os salobros salgaram a água, toda a água existente, e por fazerem isso, Una os puniu com o dilúvio. Só que o dilúvio acabou não punindo apenas os salobros, puniu também as outras raças, porque as raças tiveram que se reduzir a apenas uma cidade, não podendo explorar o resto do universo de Ordem Vermelha, o resto do mundo que existe lá fora. E por que os salobros seriam deixados de lado? Por que os salobros não teriam sido acolhidos em Unterak também? Diz a nova história que é porque os salobros salgaram toda a água e não merecem redenção, eles merecem punição, que seria ficar fora de Unterak. Mas se eles estão lá fora, será que eles ainda estão vivos? Se eles ainda estiverem vivos, o que eles estão fazendo? O que está acontecendo por fora de Unterak por conta dos salobros? Da onde estão surgindo todas essas histórias de Unterak? E várias raças estão sendo esquecidas. A gente está sabendo de 2, mas será que não tem mais? Será que não tem mais coisa escondida na degradação ou até mesmo em Unterak? Porque os salobros estão na degradação.
mas os elfos estão em Unterak. Ou seja, a própria cidade de Unterak esconde raças que não estão na narrativa principal da criação de Unterak. Por quê? Não teriam mais raças por fora? Porque eu duvido muito que seja só os Salobres. Qual outra raça tá lá fora? Qual outra raça foi esquecida? E além do mais, gente, os Gnolls, eles são hienas, quadrúpedes, certo? Mas tem essa história que acredita-se que existiam Gnolls bípedes. E vem mais uma coisa apagada na história. Gnolls podem ser bípedes. Agora, como ter essa diferença de Gnolls bípedes e Gnolls quadrúpedes? Em uma das explorações de Aelian, pela degradação, ele encontra um Gnoll bípede. Um Gnoll bípede que tem muitas habilidades de sobreviver na própria degradação, que conhece muita coisa que acontece na própria degradação e está guiando o Aelian pela degradação, pela sobrevivência. Curiosidades que ele não sabia sobre a degradação, ele acaba descobrindo por conta desse Gnoll bípede. O Gnoll conhece das raças diferentes existentes em Unterak. Ele chegou a falar com a Aelian perguntando se ele era um Sinfo, porque ele estava com o Tul, que é um betouro dos Sinfos. Ele conhece coisas do universo, conhece coisas provavelmente até de Unterak, se duvidar. Ou seja, tem um povo de Gnolls na degradação. Se existe até uma raça que eles conheciam, existe convivendo de uma forma diferente na degradação, imagina as outras raças. Imagina outras raças, tipo os próprios Salobros. Eu tô doida pra saber onde estão esses Salobros, porque eu sei que eles estão em algum lugar da degradação. Eu sei que eles vão acabar se encontrando com os Salobros, porque é pra estar em algum canto. Se os Gnolls bípedes sobreviveram à degradação, por que os Salobros não poderiam também? Além do mais, os Salobros são responsáveis pelo sal, certo? E o maior problema da degradação é a terra estar salgada. Será que eles não até conhecem algo a mais da degradação que fazem eles sobreviverem? Agora me parando pra pensar, será que eles estão morando com os Gnolls? Enfim, vamos ver o que mais esse livro traz, o que mais da história ele traz. Várias teorias assim no começo sobre o livro, então vamos ver o que vai acontecer. Eu tô doida pra saber sobre os Salobros, sobre os Elfos, sobre os Gnolls. Não sei se vai ter uma raça extra, até porque é muita informação pra ser destrinchada em um só livro, e como é o desfecho da história que começou no primeiro livro, porque aqui é a duologia de Ordem Vermelha, mas ainda assim eu tô querendo saber o que acontece no final, onde estão essas raças, qual o segredo que elas escondem e por que elas foram esquecidas, porque o objetivo aqui nesse livro é trazer todas as memórias de tudo que foi esquecido. Até porque um dos personagens principais é um humano, e os humanos estão aqui para trazer a memória de tudo que foi esquecido antes. Mas enfim, gente, era esses questionamentos que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva aqui no canal. Deixe um comentário sobre algum livro que você queira que eu traga futuramente. E se vocês quiserem adquirir a duologia do Ordem Vermelha, eu vou deixar aqui na descrição o link tanto do primeiro quanto pro segundo livro para vocês adquirirem lá pela Amazon. E vejo vocês no próximo vídeo com mais de Ordem Vermelha. Tchau!